Saudações, amados. Boa noite. Bem-vindos. Vamos conversar com quem eu mais amo neste mundo, o idealizador do futuro consciente, Fabrício Kozer, meu companheiro de jornada. Ele vai estar trazendo aqui pra gente o caminhar. Como é que surgiu esse futuro consciente, esse projeto do futuro consciente? O futuro consciente está trazendo agora uma jornada de autoconhecimento. Como é que a gente pode, através dessa união, trazer esse olhar do autoconhecimento? Ele está entrando aqui. Eu só te ouço, se você conseguir fechar e voltar. Consegui. Aí! Tá me vendo aí? Sim. Olá, gente, tudo bem? Boa noite a todos, vocês estão entrando. Para quem não conhece, ok? Esse é Fabrício Kozer, amor da minha vida. Divido não só aqui agora a tela, mas também a vida com ele, conhecido como Pico. E ele está fazendo um projeto lindo que chama Futuro Consciente. Ele trouxe aqui para o Instagram, ele traz mensagens, apoios, ideias. E num projeto agora de 3 semanas para cá, ele trouxe um projeto ainda maior. A gente se juntou a vários outros profissionais, vários amigos, e fizemos uma jornada de autoconhecimento. Boa noite para o pessoal que está entrando aqui. Você está vendo? Tá a Paty, a Kátia, a Fernando, bastante gente conhecida. Eu vou deixar ele se apresentar e contar um pouquinho. Eu falo, com que intuito você criou essa página? Como é que foi esse despertar, esse olhar para criar? Olá, boa noite a todos. Meu nome é Fabrício Kozer, eu sou idealizador do Futuro Consciente. Também tenho a felicidade de ser marido da Juliana Lotuma. Né, meu amor? Bem, a intenção de criar o Futuro Consciente veio através do meu autoconhecimento, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas a gente criou o Futuro Consciente exatamente para mandar mensagens de positividade no dia a dia. O porquê? Com o meu autoconhecimento, quando eu comecei meu autoconhecimento, eu comecei a prestar atenção em muita coisa. Comecei a ter consciência de muita coisa. Então, algumas coisas me faziam mal. Como assistir televisão, ver o Jornal Nacional. Hoje você assiste a televisão, ela é um meio de, vamos dizer, de comunicação de coisas ruins. Principalmente um telejornal. Hoje você vê, você vai assistindo e você vai ficando triste. Hoje você liga a televisão e vê a quantidade de pessoas que estão com Covid, que faleceram, e é só isso, é o que dá ibope da tragédia. É diferente então, você informar e você, eu falo, dramatizar, Pico? E é o que a televisão acaba fazendo, e energeticamente isso vai ficando denso ali. Exatamente. Então, hoje, em casa, a gente vê as notícias. Não quer dizer que a gente fique mal informado. A gente vai se informar, mas dentro de canais competentes, que não exploram a tragédia, a notícia ruim, para o próprio ibope. Então, a gente quer, o Futuro Consciente, ele quer trazer uma mensagem boa. Você abria de manhã, porque normalmente a gente solta as mensagens logo no primeiro horário pela manhã, entre 6h30 e 7 horas, e entre 3 e 5 horas da tarde. Todo dia, pelo menos 2 mensagens. Agora não, porque a gente teve um probleminha, com o Instagram, tanto é que a gente está fazendo essa live hoje exatamente por isso, porque entraram no Instagram do Futuro Consciente, então a gente está limitado a alguns movimentos, a gente não consegue curtir, comentar post, então a gente vê, hoje eu vi a Paty tá aí, ela fez um comentário super legal num post que a gente colocou, inclusive num post que você repostou, Ju? E a gente não consegue comentar o comentário dela, Então a gente consegue curtir o comentário. Bloqueou enquanto ele averigua tudo, Isso, então, pelo menos ele deu um prazo até dia 13, dia 13 de julho, para a gente estar voltando. Mas a intenção nossa é sempre mandar uma mensagem positiva. E com isso a gente está tendo um grande ganho
ou porque a gente recebe mensagens maravilhosas. Eu chego a compartilhar com a Ju, falo, Ju, dá uma olhada nessa mensagem. Então a gente começou para dar pequenas gotinhas, né, de positividade no dia a dia. E a realidade está criando um tamanho maior do que isso. Não é só uma gotinha. A gente está trazendo certas mudanças na vida de certas pessoas, né? Não vamos generalizar, não quer dizer que é uma coisa milagrosa, mas é aquele pequeno movimento, e é um pequeno movimento que eu acho que todo mundo pode fazer, né? Você consegue mudar o dia de uma pessoa com uma palavra, com um elogio, e é exatamente o que a gente está fazendo. Então, nem todas as mensagens, né, que eu falo são mensagens muito carinhosas. Às vezes Mas são eu falo mensagens... que elas são para iluminar, né? Pelo menos para a gente ter autoconhecimento, consciência daquele movimento que está ali. Exatamente, são mensagens também para abrir a tua consciência, para despertar o seu subconsciente, né? Porque grande parte daquelas mensagens também me cabe muito. A Ju fala, você está falando de você mesmo, né? Eu falo, é verdade. Pô, são coisas que eu mesmo gostaria de ouvir. Então, o que acontece? Essas mensagens a gente lê bastante. Então, grande parte delas vem da própria leitura. E a leitura, uma leitura positiva. Então, a gente vai atrás de informações dentro da positividade. A gente não vai ver as coisas negativas, mas aquilo, e nem tudo que a gente quer que seja positivo, vem numa literatura positiva. Às vezes a gente vai tirar isso de uma coisa negativa. E é muito importante, Bem, né? Eu falo porque hoje existem estudos que o cérebro ele armazena muito mais fácil a negatividade do que a positividade, justamente para se preservar. É uma autopreservação do ser humano em si. Então você imagina, né, que os estudos falam que você precisa de 3 elogios, 3 coisas boas para neutralizar uma coisa ruim. Então, diante de tudo que a gente está, eu falo, são muito bem-vindas essas mensagens. Eu precisava dar um abraço aqui, mandar um abraço para a Simone, para o Valdir, que está todo mundo aqui. Legal, gente. Que bom que eles estão aí, né? Mas a intenção, né? O Futuro Consciente foi criado exatamente com essa intenção, de passar pequenas mensagens de positividade no dia a dia das pessoas, para fazer uma diferença. E bem legal que a gente se sente realizado e que a gente está conseguindo fazer isso. Aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Pico, Fabrício, eu queria que você falasse um pouco desse projeto que começou lá atrás, né, nessas 3 semanas anteriores, 4 seria agora. O que é esse projeto que a gente chamou de Jornada de Autoconhecimento? Quem que está junto? E o que a gente vai abargar em cada uma e está abargando, né? Porque a gente eu falo, adiou, né, essa 4ª semana. Ele está em pé, ele ainda está surgindo. Diga. Bem, o 5 minutos de prosa veio também exatamente para isso, né? A gente pegou, são 5 profissionais, né? 5 profissionais que eu falo, excepcionais nas suas áreas, né? A gente tem a Juliana Lotumo, que é terapeuta, mestre reikiana, acupunturista. Então, quer dizer, ela tem um conhecimento bem grande para estar compartilhando com a gente. A Vanessa Abrams, que é coach de desenvolvimento humano, também na área profissional, ela é fantástica. O Otávio Alves Júnior, que é executivo e professor da Faculdade Getúlio Vargas, em gestão de pessoas. O Walter de Oliveira Júnior, o Valtinho, que ele é desenvolvedor, inclusive, do Movimento Consciente. A gente veio conhecer ele dentro de um treinamento que chama Expansão de Consciência, que é ministrado pelo Instituto Tadashi Kadomoto, em Itatiaia, no Rio de Janeiro. É um cara fantástico também. E essa não precisa nem de apresentação, né? A Fernanda Venturini, que foi considerada uma das melhores jogadoras de vôlei da história no mundo. Também é medalhista olímpica. É uma pessoa também fantástica. Então, são pessoas de gabarito que estão aí exatamente para levar ferramentas de autoconhecimento e de crescimento pessoal para todo mundo. Então, a ideia foi o quê? Montar 5 minutos de prosa. O porquê? Porque a gente não faz a live, né? A gente poderia ficar falando 1 hora na live. Não, a gente criou vídeos de 5 minutos para colocar no IGTV, para essas pessoas terem acesso a essa ferramenta a hora que quiser.
Foi legal você E falar elas estão isso, lá. porque você viu, a Doris acabou de colocar aqui que ela voltou lá no canal do YouTube, do Futuro Consciente, e fez toda a jornada, assistiu todos os vídeos. Ela acabou de colocar aqui. Legal. É exatamente para isso. Porque nós somos 6 pessoas com 6 visões diferentes da vida. E cada um tá ali para compartilhar durante 5 minutos, dentro do tema da semana, né, a sua experiência. Então são vários olhares sobre o mesmo assunto. Então legal também, né, eu esqueci até de falar, todos os vídeos também estão no YouTube. Se você quiser entrar no YouTube do Futuro Consciente, você vai chegar, vai dar uma olhada lá, e tá toda a jornada, as 3 primeiras semanas. A partir da semana que vem, a gente está colocando a 4ª semana. Né? Essa semana não deu, devido ao problema que a gente acabou de falar. Mas o legal foi pegar essas 5 pessoas, fora eu, né? Então somos 6 pessoas, fazemos os vídeos de segunda a sábado, e no primeiro tema, né, veio o movimento consciente, que foi o Valtinho que sugeriu. Né, ele deu como tema dele, né, e a gente acabou puxando para o tema da semana. Por quê? Tem tudo a ver. Esse A semana... né? Esse start. O movimento consciente com todo a sequência da semana. A gente vai estar explicando daqui a pouco por que a sequência da semana. O movimento consciente, o futuro consciente veio do movimento consciente. Quer dizer, em 2012, eu fui fazer um treinamento de autoconhecimento no Instituto Tadashi Kadomoto, com um grande mestre, que é o Tadashi, né? E eu também só fui fazer porque a Ju já estava no processo evolutivo dela, bem antes de mim, né? E ela chegou e ela sabia... Quem sabe, a Paty colocou aqui que nessa vez do vídeo, até o marido dela deu uma espiadinha no vídeo e assistiu um deles. Quem sabe, né? Ele também não veio que nem o meu, assim, atrás de buscar conhecimento, de buscar esse conhecimento e vir. É isso aí. Quem sabe, né? Se ele precisar, a gente tá aí para apoiar. Bem, então, foi nesse movimento, a Ju acabou me levando e ela sabe como eu sou. Inclusive, para quem já fez o curso de Reiki com ela me usou de exemplo várias vezes, né? Nos cursos de Reiki. Porque eu era uma pessoa bem difícil. Eu era uma pessoa bem casca-grossa devido à criação. Lógico, meu pai e minha mãe me deram o melhor que eles puderam. Isso aí, sem dúvida. Mas eu fui criado na linha dura. Então, eu me tornei uma pessoa mais ríspida, como a Juliana me chamava, de ogro. Então, eu me tornei um ogro. E em 2012, né, ela meio que me desafiou a fazer um treinamento. Ela falou, eu nunca tinha feito terapia na minha vida, né, e também não tinha vontade de fazer terapia. E aí ela chegou para mim e falou, olha, tem muita gente que desiste desse treinamento. Foi a maneira que eu achei para te cutucar. Então você não vai aguentar, pô, é cheio de gente que desiste. Eu falei, pô, não vou, né? Eu não vou, quer dizer, não vou arregar. Quero ver como é que é. E fui para dentro do salão, né? Meu, foi uma coisa fantástica. Primeiro, né, o primeiro dia tem fotos minhas aí que eu tô com cara de pânico no primeiro dia. A partir do primeiro dia, eu fui encontrar, eles falam no início do treinamento que você vai encontrar uma luz dentro do peito. Né, um amor maior do que você imagina. E foi dentro desse processo, né, dentro desse primeiro treinamento ministrado pelo Tadashi Kadomoto, que eu fui fazer uma grande mudança na minha vida. Inclusive, o Futuro Consciente, ele é fruto dessa mudança que começou em 2012, que através do autoconhecimento. Através desse primeiro treinamento, que chama Leader Training, né? Eu vim fazendo outros treinamentos, fui fazer expansão de consciência, então foram vários anos de trabalho em cima do autoconhecimento. Então, o último mesmo, acho que terminou o ano passado, não tenho certeza, acho que foi o ano passado. Então, estamos aí esperando melhorar essa pandemia aí para a gente fazer mais alguma coisa, né? Para sempre estar se aprimorando e crescendo pessoalmente. A Paty está perguntando aqui que treinamento que é esse. É um treinamento de autoconhecimento. A gente começa pelo Leader Training lá, né? Mas
eu falo que o autoconhecimento ele pode ir por vários caminhos, né? E o que a gente tem tentado trazer justamente com o futuro consciente, eu falo, é um primeiro passo. Se você conseguir olhar, né? Eu falo da necessidade, eu falo da importância de, por exemplo, né, nessa primeira semana, você se movimentar conscientemente em direção à vida, isso já é o primeiro passo. Então, que nem sempre é gostoso, nem sempre que é fácil, como o Pico falou, né, dele se olhar, mas que é possível, e você pode ir com doses homeopáticas a cada 5 minutos, não precisa fazer uma imersão neste momento. Mas se amanhã é convidado, seria muito legal, né? É transformador, não é, Pico? Sem dúvida. É bem legal mesmo, e eu acho que transforma a vida de qualquer um. Tem uns que transformam mais, né, outros menos, mas de qualquer forma, você está plantando uma semente dentro de você ali. E essa semente, um dia, ela vai crescer. Uhum. Mas o que eu falo? Isso daí vem bem de encontro, o movimento consciente, para a primeira semana. Tanto é que a gente veio falando sobre isso, né, o movimento consciente. Então, através desse meu movimento que eu fiz em 2012, a gente veio chegando até em 2018, quando surgiu o Futuro Consciente. Em setembro de 2018, a gente criou o Futuro Consciente. Então, a gente chegou, falou, eu conversei bastante com a Ju, porque essas mensagens que a gente faz, eu acabava postando no meu perfil pessoal. Então as pessoas curtiam, entrava bastante gente, tal, não sei o quê, mas aí no final do dia saía e eu falei para a Ju, pô, entra 30, 40 pessoas durante o dia, sai 30, 50 à noite. Então eu falei, Ju, isso daí parece que eu estou querendo alimentar o meu ego, né? Então eu falei, pô, eu vou fazer o seguinte, vamos criar um perfil e vamos fazer os mesmos posts dentro desse perfil, desvinculado de qualquer pessoa. Então eu só vim falar para as pessoas, né, Ju, que eu sou do Futuro Consciente, criador e idealizador do Futuro Consciente há menos de 3 meses atrás. Nesse projeto de Algumas ampliar, pessoas... né? Exatamente. Há 3 meses atrás, até 3 ou 4 meses atrás, ninguém sabia que eu era idealizador do Futuro Consciente. Por quê? A intenção nunca foi alimentar o ego, e sim ajudar as pessoas. E quando eu colocava no meu perfil, parecia que estava querendo alimentar meu ego, né? Ou as pessoas achavam isso, eu também não sei. Mas, de qualquer forma, a intenção foi essa. E foi boa, né? Eu criar o futuro consciente, o nome de consciência, uma consciência futura, né? Foi legal por quê? Porque as pessoas acabam se apegando, né? Acaba gostando disso. E essas mensagens que a gente está passando, está fazendo efeito na vida das pessoas. Eu falo que daí, nesse projeto, além do movimento consciente, a gente veio movimentando algo mais para olhar dentro de si, né? E aí, na segunda semana aqui que a gente convidou para olhar esse movimento que surgiu... Os medos que nos limitam, né? E falando nisso mesmo, né? Os medos que nos limitam, para criar foi difícil o Futuro Consciente, porque a gente ficava naquele negócio, vou fazer, vou fazer, ninguém vai curtir. Então a gente também fica muito preocupado com a opinião dos outros, né? Porque a gente quer carícias e reconhecimentos. Então, é aquele negócio. Então, se a gente fizer uma coisa e ninguém gostar, você, eu vou ficar triste. Mas na realidade foi essa, foi superando o medo. Foi passando, eu quero fazer, eu vou fazer. Né? E aí, se não gostar, paciência, mas é uma coisa, pelo menos eu fiz, não é que eu deixei de fazer. Eu fiz esse movimento, né? Superei o limite do medo, né? Com relação a isso, com relação também lá atrás, né? Em 2012, também fui superar meu medo para fazer um treinamento de autoconhecimento, e aí virou até uma mania, né? Vamos tentar superar. Sempre que aparece um obstáculo, a gente quer passar por cima. A gente quer superar ele. E aí vai, eu sempre fui assim no esporte. Eu sempre fui muito competitivo. E aí eu trouxe isso para minha vida. Então, superar os limites, passar por cima do medo. A gente vai sempre ter medo na vida. E o medo é medo de tudo. Quem fala que não tem medo, eu acho que está falando bobagem. Imagina, eu tenho medo de perder a minha esposa, tenho medo de perder meu filho, tenho medo que eles fiquem doentes, eu tenho medo também de ficar doente. Então, quer dizer, o medo está aí. E a gente tem que conviver com ele. Olhar então, e superá-los, né?
Exatamente. Então, os medos nos limitam. Se você pegar e falar, olha, eu posso pegar o Covid, você não vai sair de casa, você nunca mais vai ver seu pai, tua mãe, e não vai ver os parentes, o medo dele. E a gente vai ter que conviver com isso daqui para frente. Isso é fato. Então, a gente tem que saber, tem que se proteger, tem que tomar cuidado com a própria saúde e tentar fazer o melhor. Os medos que nos limitam. Nessa semana, a gente falou exatamente sobre isso. Né? O que te limita, o que você tem vontade de fazer, que você deixa de fazer. Em alguns casos, poxa, eu quero fazer regime. Mas pô, vou deixar para a semana que vem, vou deixar para segunda-feira. Eu tenho vontade de escrever um livro. Né? A Juliana escreveu 2. Há 10 anos atrás, eu não imaginava isso. Também nem tinha coragem para fazer isso. Hoje ela já escreveu 2 livros. Eu, há 15 anos atrás, eu não tinha coragem de ter um filho. Hoje meu filho tem 12 anos. Então, a vida é superação, é superar os medos, é superar os seus limites. E foi exatamente a segunda semana trazer essa mensagem. Então, cada um dos profissionais trouxe a sua maneira de ver a superação dos medos. Então, eu falo dos medos, né, relacionados ao futuro consciente, mas o Valtinho fala do medo de quem tinha aversão a fazer atividade física, né? E todos os medos que a gente tem. E aí, na terceira semana, a gente traz aquilo que hoje eu falo é o medo do futuro, né? É o medo do amanhã, a tal da ansiedade. É isso mesmo. É uma coisa que eu tenho bastante, né? Ansiedade, não é? Eu já chamo de outra coisa, eu já chamo de sofrer por antecipação. Então, eu sempre acho que as coisas mais vão dar errado do que dar certo. E a gente fica naquele negócio, né? Você fica vivendo e vibrando em cima daquilo. Puta, hoje não vai dar certo. Puta, eu vou fazer o trabalho, aquele trabalho não vai dar certo. E você fica vibrando nessa energia. E a Ju, como trabalha com isso, ela sempre fala, se você ficar vibrando em cima dessa energia, você vai trazer isso para você. Então, mesmo morando... Sintoniza com isso. Morando, é exatamente isso. Então, o que acontece? Eu estou pegando e tentando sempre ressignificar os meus medos, a minha ansiedade. Eu olho para aquilo e falo, porra, mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer dessa forma. E é muito legal, porque cada profissional veio trazendo dentro das suas ferramentas, né, esse olhar da ansiedade, esse olhar, né, de como eu posso trabalhar esses medos, como que eu posso fazer esse movimento em relação a um futuro mais consciente. Então eu falo, a jornada é um projeto lindo, ele só foi adiado, né? Agora nessa última semana nós chegamos a soltar qual vai ser o tema, né? Então pode falar, não pode? Pode falar sim, lógico. E aí eu brinco, né? Eu falo, a hora que a gente se movimenta conscientemente, né? Olhando esse teu ser, a gente supera esse medo que é normal e ele é vital, inclusive em muitas coisas. Eu falo, traz essa consciência para o momento presente. Aqui no momento presente a gente pode acessar um potencial maior através da fé. E aí nessa quarta semana a gente vai trazer esse olhar da fé, não é? Nesse autoconhecimento. É isso mesmo. Então o poder da fé, né? Não só a fé religiosa. A gente tem várias maneiras de ter fé na vida. Né? A gente tem fé em si mesmo, a gente tem fé no próximo, você acredita demais naquela pessoa, aquela pessoa vai te ajudar, você tem fé naquela pessoa. Você tem fé em Deus, e fé no universo. O universo conspira a seu favor. Então, quer dizer, a jornada foi dividida em 4 partes. Primeiro, o movimento consciente. Você tem que ter consciência do que você está passando. Né, do que você quer mudar na tua vida. O segundo, superar os limites, os medos que te limitam. Então, a partir do momento que você teve consciência, você identificou seus medos. E aí você tem que superar esses seus medos. Em terceiro, a gente vem para superar a ansiedade. Calma, você já tem isso, você quer mudar esse seu medo. Então, calma, não fique ansioso nessa mudança. As coisas vão acontecer. Dê tempo ao tempo e se prepare para isso, né?
faça treinamentos, trabalhe o seu autoconhecimento, o seu crescimento pessoal, leia, tome água, segundo a Juliana, que água também faz de tudo, faz maravilhas. É fluida a energia. Que delícia. Então, a proposta era a gente estar aqui em 30 minutos, agora a gente já tem os 30 minutos, só para te comandar dos tempos, que você está aí sem tempo. Se você quiser se despedir do pessoal e ver para eles acessarem os vídeos lá, né, no canal do YouTube. Isso. Então, para quem não acompanhou, não viu os vídeos anteriores, todos os vídeos estão no YouTube do Futuro Consciente e também no Instagram do Futuro Consciente, tá? Então, no IGTV do Instagram, no Instagram e no YouTube do Futuro Consciente, tá? Então, tem toda a jornada ali e a partir da semana que vem a gente tá de volta, né? E lembrando também que depois da semana que vem, a gente vai ter mais uma semana de lives. Essas lives vão ter duração de 1 hora, né? Com cada um dos profissionais comprometidos com nossos 5 minutos de prosa. Eu queria aproveitar aqui... Gente, obrigado. Peraí, deixa eu só dar um recadinho, que aí eu acho que também cabe, né? Um dos nossos objetivos é continuar com esse iluminar do autoconhecimento de vocês. Então, se vocês puderem contribuir lá na página do Futuro Consciente, né? Manda um direct que seja, Ju, eu acho legal abordar sobre isso, eu acho legal, então convide aquilo que você está precisando, coloque para a gente qual é a sua demanda, eu falo, qual é a sua demanda de alma para esse processo evolutivo de vocês, que a gente vai buscar, né? Se eu não puder ajudar, se a gente vai buscar profissionais para que possam estar colocando, eu falo, pelo menos em 5 minutos de prosa, algum conhecimento, alguma ferramenta para todos nós. Combinado, não é isso? É isso mesmo, Ju. É isso mesmo, Ju. Eu até estava esquecendo disso que você falou, mas é exatamente para isso. A gente está lá, são 5 ferramentas, que eu falo, as ferramentas são a Juliana, a Fernanda, a Vanessa, o Otávio, né, o Valtinho, eles são as ferramentas. Então, pô, aproveita, eles estão ali exatamente para isso. Tá? Chega para eles, pergunta, eles vão ajudar, eles estão aí para colaborar. Então, pô, pode perguntar, manda direct, ou manda no direct do Futuro Consciente, eu repasso para eles, entendeu? Eu vou lá, cutuco eles, ó, mandaram pergunta para vocês. Então, aproveita, gente. Aproveita que essa jornada foi feita para vocês. Gratidão mais uma vez a todo mundo, diga. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado, Juliana, por essa live. E vamos jantar daqui a pouco? Vamos. Beijo no coração de todos. Obrigado pela presença, obrigado por compartilhar. A gente está aqui a serviço de vocês através do Futuro Consciente. Um beijo no coração de todos, uma ótima noite. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.